Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Enciclomédia, esse programa maravilhoso que traz ícones da comédia, biografias de programas, história e um pouco de análise cômica aqui. Meu nome é Daniel Varela e hoje falaremos a biografia de uma das maiores lendas da comédia norte-americana e mundial. Nosso querido Robin Williams, filho de um executivo da Ford, uma mãe modelo. O pai dele era um pouco mais distante, sempre viajava muito e mudava de lugar para morar. A mãe, muito engraçada, e também Robin vai confessar lá na frente da sua vida que o seu primeiro contato com o humor foi tentando arduamente fazer a sua mãe rir. Uma de suas primeiras memórias com comédia também é quando ele assistia a televisão com o seu pai. O comediante favorito do seu pai era o Jonathan Winters, que também é uma lenda da comédia, é um dos comediantes mais prolíficos dos anos 60. Jonathan Winters tem até uma sketch que ele se utiliza de um bastão e faz várias cenas cômicas diferentes usando o mesmo bastão, e aquele bastão, utilizando-se da imaginação, vai virando vários objetos diferentes para compor a cena. Lá na frente a gente consegue até ver o Robin Williams fazendo o mesmo tipo de cena com Elmo, a Vila Sésamo. É muito parecido mesmo, e você vê como o Robin Williams realmente absorveu muito das suas referências de infância. O Robin Williams tinha uma formatação de família um pouco diferente, porque ele era filho único dos seus pais, porém ele tinha dois irmãos mais velhos, um por parte de pai, com uma outra mãe, e um por parte de mãe, com outro pai. Engraçado, os três foram criados como filhos únicos e se conheceram um pouco mais tarde na vida. Eu acho que o Robin Williams já tinha uns 8 anos mais ou menos. Tem um relato do irmão dele que fala: nós três éramos irmãos e fomos criados como se fôssemos filhos únicos. O que é muito doido, né? Porque eu acho que tem um impacto muito forte no Robin Williams dele ter sido filho único. Principalmente porque ele passava horas e horas sozinho e brincando sozinho. E nessas brincadeiras de criança ele se utilizava dos seus soldadinhos de chumbo para fazer as vozes e criar histórias e fazer personagens. Isso vai se replicar lá na frente, quando a gente vê que a comédia do Robin Williams, mesmo fazendo stand-up ou improviso, era sempre criando humor em volta de um personagem. E o personagem que entregava a graça, geralmente. Ele fazia sotaques de estrangeiros, ou ele fazia imitações, mas sempre quem entregava a graça maior nas cenas do Robin Williams era um personagem criado por ele. E nas brincadeiras infantis ali, com certeza ele teve muito tempo de desenvolver esse tipo de criação, e de fazer vozes e fazer cenas solitariamente. Uma outra coisa que também reflete no Robin Williams adulto é que quando em casa ele era muito quieto. Ele ficava muito em silêncio, ele era um cara pontualmente ali, fazia uma graça ou outra, mas ele era muito tranquilo. Ele só explodia de energia, que era uma energia gigantesca, um pouco por causa da cocaína, um pouco por causa da personalidade dele. Utilizava do público para se alimentar de energia. Ele gostava de ter aquela energia explosiva quando ele tinha uma plateia. Williams participou em uma boa parte da sua vida de uma escola só de garotos, privada e de classe alta, muito parecida com aquela escola que depois ele vai fazer o papel de professor na Sociedade dos Poetas Mortos. E por muito tempo ele estudou em instituições que só tinham meninos. E uma das coisas que chamou a atenção nele é que numa das faculdades que ele fazia, teatro de improvisação era misto, meninos e meninas. Então ele meio que deu uma pensada tipo, meninas, é lá que eu vou estudar, porque depois a gente vai ver que ele era um garanhão, pegava todo mundo, passava a rola em geral, não é? Ele vai fazer faculdade de ciências políticas. No tempo ali, em paralelo, ele vai fazendo aula de teatro e ele se apaixona pelo teatro. Ele vai fazer uma faculdade de comunidade, né, que é uma faculdade menor, e depois ele ganha uma bolsa na Juilliard, que é uma das faculdades mais prestigiadas dos Estados Unidos. Assim, se você quer ser um artista, Juilliard é o que há. Que ali na Juilliard, 20 alunos receberam essa bolsa, e um dos colegas dele que receberam essa bolsa se tornou um dos melhores amigos dele, é o Christopher Reeve, o Superman. E eles ficaram muito amigos ali na faculdade. Eles realmente têm um laço muito forte. Inclusive, o Christopher Reeve foi o padrinho do seu primeiro filho, Zack. Infelizmente, o Christopher Reeve fica paraplégico depois de um acidente, mas sempre mantiveram essa amizade muito próxima. Robin Williams era um ator diferente, todo mundo sabia que ele tinha muita energia, inclusive na escola ele foi votado como o engraçado da turma, também foi votado como o que tinha mais chance de ser um fracasso. Eu acho que ele fazia muita zoeira e aí os alunos não botavam muita fé nele, mas eles estavam muito errados, como a gente pode ver por aqui. Uma das coisas que a gente precisa entender é que o Robin Williams cada vez mais foi fazendo aulas de improvisação, workshops, e depois ele foi levando essas peças de improvisação
para os bares e teatros. Um dos motivos por ele fazer improvisação em grande volume é porque ele não conseguia nenhum trabalho como ator e aquilo era um jeito de ganhar dinheiro e também ele era completamente apaixonado pela improvisação. Ele falava que era como uma droga, a possibilidade de criar personagens na hora, a adrenalina de não saber se você vai conseguir arrancar risadas do público ou não, era assim totalmente inebriante para ele e ele começa a seguir esse caminho e eu acho que ele começa a polir as ferramentas de trabalho dele muito nessa parte da improvisação. Porque o stand-up dele é muito encharcado pelas influências da improvisação e os trabalhos dele como ator em filmes e televisão são muito preenchidos pela improvisação, de maneira que até roteiristas escreviam de uma maneira um pouco mais flexível para que ele pudesse improvisar no meio das cenas. Robin Williams também começou a se arriscar no stand-up. Ele era um rolo compressor, ele ia pra plateia, ele fazia personagens, ele criava cenas inteiras, muitas de improvisação, algumas de texto que ele replicava em vários shows. Tem algumas pessoas, muitas pessoas para falar a verdade, que dizem que no meio da improvisação dele ele acabava roubando piadas de outros comediantes, de outros sets, de outras pessoas. Que isso era um crime na comédia, os comediantes ficavam muito putos com isso e ele realmente confessava que às vezes no improviso, no desespero de fazer a plateia rir, porque a mente dele não estava encontrando um caminho, ele acabava pegando a primeira coisa que vinha à cabeça e muitas vezes eram textos de outros comediantes. Mas todo mundo na comédia stand-up tinha medo dele, inclusive o Letterman, quando viu ele pela primeira vez no palco, falou: porra, que azar que eu dei, agora toda a minha chance no showbiz vai embora, esse cara vai pegar tudo que tem. Ele era muito engraçado, ele fazia vários shows na sequência, assim, dessa maneira explosiva. O caso que eles contam que um heckler começou a encher o saco dele no meio do show, e no meio do show ele fez com um personagem de pastor, fez a plateia inteira rezar pelo pequeno time que tinha uma vida breve e que ele ia morrer em breve. Ele fez essa cena com a plateia, isso era um jeito dele improvisar, mas incluir a plateia dentro da cena, que é uma coisa muito diferente do que se via na época. Só pra você que não sabe, heckler é alguém da plateia que atrapalha o comediante ali, ou gritando, ou falando alto com a mesa, ou xingando o próprio comediante, alguém que atrapalha ali o meio do show do stand-up. Robin Williams, então, pelo que as pessoas falam, ele tinha essa dicotomia de personalidade. Quando em casa, muito tranquilo, muito sossegado, muito quieto. E quando tava com plateia, ele era explosivo, ele era animado, ele era agitado, ele era engraçado. E ele tinha uma personalidade completamente abastecida pela risada dos outros, por agradar. Ele era uma pessoa que agradava. Tem até relatos de amigos dele que falavam que ele era uma pessoa que se adaptava a outra pessoa para agradar. A grande chance do Robin Williams aparece na televisão, na série Happy Days, uma série que era um sucesso gigantesco na televisão americana. Acontece de uma maneira muito inusitada. O filho de um dos executivos da série para de assistir Happy Days e o pai fica meio preocupado, achando que a série podia estar caindo ficando um pouco desatualizada ou fazendo com que as pessoas perdessem interesse. E aí esse executivo de TV pergunta pro filho por que ele parou de assistir Happy Days. Naquela época tinha acabado de sair Star Wars, que era a nova moda do momento. E o filho então respondeu: nessa série não tem ninguém do espaço. E o executivo, numa tentativa de agradar o filho, mas também tentar se atualizar no Happy Days, ele vira para os roteiristas e fala: o meu filho não tá mais assistindo Happy Days porque não tem ninguém do espaço. Então a gente vai colocar um personagem do espaço nessa série. Os roteiristas meio que reviraram o olho, tipo, puta, não acredito que a gente vai estar seguindo sugestão do filho do executivo de televisão. Mas eles criam um personagem chamado Mork. É um absurdo, é um sucesso absoluto e imediato. Robin Williams faz uma participação especial como esse personagem e a plateia no final do episódio aplaude de pé a atuação do Robin Williams. Nessa hora, imediatamente, o canal de televisão já fala: cara, a gente precisa arranjar um contrato pra esse cara e botar esse cara numa série. Pega esse personagem e vamos fazer uma série com ele. E criam a série Mork and Mindy. Mork, o nome do personagem que ele fez em Happy Days. E aí eles criam essa série de um extraterrestre que compartilha uma casa ali, numa sitcom, com a sua namorada. O que eu acho mais interessante disso é que esse executivo de TV acompanhava algumas gravações no teatro. Quando o Robin Williams fazia coisas espetaculosas, porque ele era um ator de teatro grande, clássico da Juilliard, ele usava todo o espaço, todo o teatro, improvisava demais, e aí o executivo de TV chegava para os caras da câmera, né, o cameraman, e falava: você pegou isso? Foi genial. E os caras da câmera uma vez responderam pra ele: se ele fosse tão genial, ele respeitava a marca e eu poderia ter pego ele. E foi assim que o executivo de televisão criou uma quarta câmera de sitcom, uma câmera na mão, que pudesse só acompanhar o Robin Williams. A partir dessa série, criou-se uma tradição de ter uma quarta câmera em toda a sitcom, por causa do Robin Williams e sua genialidade que usava o palco todo. Quando resolveram escolher um homem do espaço para participar do Happy Days,
Quem sugeriu o comediante foi a tia do menininho, ou seja, a irmã do executivo de televisão. Ela fala, cara, tem um comediante que fica aqui na esquina, que faz umas cenas e passa o chapéu, cara, que ele é incrível. Você devia chamar ele pra fazer um teste e de repente contratar ele. Aí o executivo de televisão falou, cara, você tá maluca? Você acha que eu vou contratar um cara que faz cena na rua para ser um dos personagens aqui do Happy Days, o programa número 1 dos Estados Unidos, no horário nobre? Você tá completamente louca. E ela respondeu, o chapéu dele anda sempre muito cheio, hein? E foi assim que contrataram Robin Williams. O empresário, quando ligou pro Robin Williams para falar do papel que ele ia fazer no Mork and Mindy, falou assim, Robin, você vai ganhar $1.500 por semana. Ele falou, uau, eu nunca vi tanto dinheiro. Ele falou, não, viajei. Falei errado, na verdade você vai ganhar $15 mil. O Robin nunca tinha visto tanto dinheiro na vida, foi a primeira vez que ele começou a ganhar dinheiro de verdade. No segundo ano de programa Mork and Mindy na televisão, Robin Williams vira uma estrela da televisão. No segundo ano ele já é uma das maiores celebridades da televisão americana. E aí ele começa a viver a vida, assim, na intensidade máxima. Ele começa a fazer muito show, ele é convidado para muita coisa, inclusive outras estrelas convidam para andar com ele. E é uma época que os comedy clubs circulam muita droga. Alguns comedy clubs pagavam comediantes no white or green, que é cocaína ou dinheiro. Alguns comediantes recebiam em cocaína. Era uma loucura, assim, a droga estava em seu auge ali nos anos 80. O Robin Williams se utilizou muito da cocaína. Inclusive tem relatos que a cocaína não é uma droga que te deixa muito engraçado, né? Então falam que no começo da noite, às vezes, ele estava muito engraçado e conforme ele ia passando de show em show, ele ia perdendo um pouco a graça porque ele ia usando cada vez mais cocaína. No meio do caminho, ele é convidado pela primeira vez para ser protagonista de filme, né? Esse convite vem para fazer Popeye. Ele é o marinheiro e ele é um fracasso de bilheteria, basicamente, mas ele atua bem. Inclusive, tem uma curiosidade que ele faz o filme inteiro com o olho fechado. Os executivos falam, pô, por que você tá fazendo Popeye com o olho fechado? Pop-eye, quer dizer, olho saltado, né? Olho fora. O Popeye não tem um olho. Eu nunca tinha reparado nisso, mas toda vez que eu via Popeye de desenho, eu nunca tinha reparado que isso aqui é porque era um marinheiro que não tinha um olho. E faz todo sentido. O Robin, ele respeitava as características do personagem e ele fez o filme inteiro assim. Apesar do fracasso de bilheteria, todo mundo reconhece que a atuação de Robin Williams ali no filme do Popeye foi muito boa. Essa vida muito louca dele, de drogas e andar com as celebridades, Robert De Niro, John Belushi e outros tantos, uma noite muito louca que ele usou muita droga, ele encontrou o John Belushi de madrugada, foi pra casa muito doido e no dia seguinte descobre que o John Belushi, o astro do Saturday Night Live e de outros filmes como Casa dos Cafajestes, morreu de overdose de uso de cocaína e heroína. Isso deu uma espantada no Williams imensa, assim, inclusive ele foi uma das testemunhas do caso para averiguar que realmente tinha sido overdose, e aí ele resolve dar um tempo das drogas, inclusive se mudar de Hollywood com a mulher dele para um pouco mais a norte da Califórnia, que era um lugar um pouco mais tranquilo e um pouco mais longe dos holofotes. Após alguns anos da série Mork and Mindy, a série é cancelada. Acho que o humor do Robin começa a parecer um pouco mais desgastado e ele entra num ostracismo. Ele não tem nenhum papel muito grande em filmes ou televisão e ele fica num lugar meio desesperador, um pouco perdido. Ele não sabia muito bem para onde ele ia. O casamento dele não ia muito bem, ele resolve se separar também e a vida dele parece entrar num marasmo esquisito. Inclusive, um ano depois da separação dele, ele começa um novo romance com a babá do filho dele. A mídia trucida ele porque acham que ele estava traindo a mulher com a babá, a esposa dele não falava com a imprensa. Parecia uma história que ele tinha fugido com a babá e não era bem assim, segundo a própria ex-esposa dele. Ele fica um tempo sem grandes projetos até ele ser convidado para um filme que começa a mudar a carreira dele, porque agora ele começa a se tornar uma estrela de cinema em vez de ser uma estrela da televisão, que é o Good Morning Vietnam! Faz um radialista e ele faz voz e faz graças ao pessoal do exército ali na rádio do exército no Vietnã. A primeira indicação do Robin Williams ao Oscar. E é muito engraçado, porque mais pra frente na vida dele, ele se torna um comediante de turnê que faz muito show pro exército americano em terras estrangeiras. Fazia isso em parte porque ele ganhava uma grana, mas também em outra parte porque ele sentia na obrigação de alegrar a vida que estava tão dura para aquelas pessoas do exército que estavam enfrentando combate e o risco de morte a todo momento. Um dos relatos do irmão dele, meio-irmão dele, que fala uma coisa que eu acho muito interessante. O Robin Williams, ele se tornava o papel que ele atuava e ele nunca conseguia se livrar da personalidade daquele personagem, como se a personalidade daquele personagem se tornasse uma das facetas da sua própria personalidade. Ele tinha uma dificuldade de desligar da energia do personagem. Eu acho que também, se você acompanhar a história do Robin Williams, ele tem um pouco de oscilação na vida pessoal em termos de depressão, ele tem alguns quadros
durante a carreira dele de depressão. Eu acho até que o volume de trabalho que ele tinha, que era absurdo, era um pouco para tentar não olhar para esse lado e para essa tristeza quando ele ficava parado, assim. O Robin Williams era assim até com as amizades. O Billy Crystal, por exemplo, um dos melhores amigos dele, ele ficava deixando mensagens na secretária eletrônica com vozes de personagem só para fazer o amigo rir. Mas ele fazia isso com todo mundo. Inclusive, por exemplo, é legal lembrar que durante o filme A Lista de Schindler, com o Steven Spielberg, que é um filme muito pesado sobre o Holocausto, uma das coisas que o Spielberg pediu era para ele alegrar o set. E às vezes ele ligava pro set falando que era um ex-soldado alemão pedindo indenização porque estavam usando um personagem com o nome dele lá no set de filmagem. Ele sempre tentava fazer a alegria da galera, principalmente a galera que estava meio triste. Eu sinto que ele tinha um pouco mais de empenho para fazer a galera se animar, a galera rir, a galera se descontrair um pouco. Às vezes ele se deixava um pouco de lado, assim. Eu acho que quando ele fazia todo mundo rir, quem é que fazia ele rir? Eu não sei, tinha uma sensação um pouco disso, assim. Robin Williams era um baita gênio, assim. Uma das performances dele mais geniais é quando ele dublou o gênio do Aladdin. Ele faz vozes de diversas formas, ele faz personagens, ele tem entonações e vozes que você... Eu achava que era até efeito algumas delas e não todas são a voz dele mesmo. E eu acho, assim, incrível o que ele faz nesse papel. Inclusive porque ele não só faz a voz e dá a voz para as falas que ele tinha no filme, mas como a voz dele muitas vezes era criada e tinha improvisação de piadas durante a dublagem. Ele enriqueceu muito o filme e principalmente o Gênio, que se torna um dos personagens mais carismáticos da história da Disney. Ele imitava a voz do Poderoso Chefão e aí o Gênio tomava forma do Poderoso Chefão. Ele alterava até o visual do desenho, cara, isso é muito louco. Ele improvisava às vezes, por exemplo, tem cenas quando ele faz Uma Babá Quase Perfeita, que tem um caminho ali, o roteiro, e ele entrega várias piadas diferentes na mesma cena para o diretor ter várias opções. É uma maravilha para fazer um filme com ele, porque assim, você tem tanta opção de piada, de cena e não sei o quê, que, porra, enriquece muito o filme, não tem como o filme não se elevar de nível, assim. Mas um outro exemplo, ele se arrisca no drama em sua carreira. Eu acho muito que ele achava que para ser levado mais a sério dos filmes, ele precisava de uns papéis mais dramáticos. Tem um filme chamado One Hour Photo, que ele é um psicopata. O diretor fala que antes da gravação começar, ele ficava fazendo o pessoal do set rir, e quando ele estava viciado ali, né, quando ele estava muito na empolgação de fazer a galera rir e dar ovação, o olho dele tinha um brilho diferente. Como se ele tivesse meio drogado mesmo com a risada dos outros, que dava uma sensação diferente pro papel. Já que ele estava fazendo um papel de psicopata, e acabava com aquele brilho no olhar, dando um ar mais sombrio ainda pro personagem que ele estava fazendo. Uma das provas do vício dele em fazer as pessoas rirem é uma das premiações que ele participou com o Daniel Day-Lewis e o Jack Nicholson. Essa premiação, por acaso, deu empate, o Jack Nicholson e o Daniel Day-Lewis ganharam juntos. E o Jack Nicholson chama o Robin Williams para fazer o discurso por ele, e o Robin Williams toma conta da cena e faz a galera chorar de rir. É absurdo, assim, ele faz piada com o Jack Nicholson, com ele mesmo, ele faz vozes, assim, ele transforma uma premiação chatíssima num evento, assim, gigantesco, só com as improvisações que ele faz ali no púlpito. E isso mostra como ele era viciado em fazer rir, ele nem tinha ganho o prêmio, sabe? It is on television. Robin, would you come up and give... Would you give the funniest acceptance speech I ever What Jack is trying to say here is he's so happy to be here he could drop a log. Really. O filho dele tem um relato que fala que quando o pai dele não estava fazendo as pessoas rirem ou estava agradando as pessoas de uma forma, o Robin Williams se sentia um fracasso como pessoa. A de trabalho que ele se envolvia, muito porque ele era viciado na atenção e nas risadas, mas também muito porque ele queria se distanciar da parte que ele deixava triste, acabaram tornando um pai ausente. O filho dele sentiu muito isso. Nessa frase a gente pode entender o peso que era pro Robin Williams quando ele não estava fazendo a galera rir. Eu acho que a depressão que ele se encontrava muitas vezes se dava por isso, de ter que encarar a pessoa que no palco é gigante, mas quando tá na vida real é do tamanho de um ser humano normal e não é o super-homem que ele era no palco. Mais velho se torna alcoólatra e começa a beber durante as gravações e não consegue parar, e ele reconhece que ele tem um problema ali. O álcool nunca chegou a atrapalhar muito as gravações, mas realmente começa a mostrar que o álcool também se torna uma ferramenta para se livrar dos fantasmas internos que ele encarava.
que ele internalizava tantos problemas e não desabafava e vivia com aquela bagunça interna tão grande que ele teve um problema no coração, ele teve que fazer uma operação gigantesca. Inclusive o Billy Crystal faz uma ligação e deixa várias mensagens de voz na secretária eletrônica para quando ele acordasse pudesse rir um pouco, como o Robin fazia com ele, e o Robin Williams adorou isso daí, agradeceu muito. Depois da operação ele começa a valorizar muito mais a vida e tentar viver a vida com um pouco mais de calma, mas em pouco tempo ele desenvolve algumas doenças que vão levar à morte dele, como Parkinson, depressão, mas a doença que deixava ele com uma certa demência era corpus de Lewy, como se tirasse você do ar e como se o seu cérebro recebesse informações e você não conseguisse processar a realidade direito. Esse combo de doenças deixaram Robin Williams completamente devastado, principalmente porque ele é uma das mentes mais rápidas da história da comédia. Tanto nos filmes quanto nos palcos, o brilhantismo dele estava muito na velocidade de resposta. E eu acho que a doença foi tirando isso dele, e até no final os papéis que ele fazia, ele parecia um pouco com um boneco de cera, assim, né? Com um olhar meio perdido, com um corpo mais endurecido, e eu acho que ele não conseguiu ver quem ele se tornou. Deve ter sido um sofrimento gigantesco, mas ele acaba tirando a própria vida. Robin Williams deixa um legado gigantesco, tanto cinematograficamente, com papéis geniais, como o Gênio Indomável, o papel que ele ganha o Oscar, fazendo um psicólogo, um menino rebelde e genial, mas também no campo da comédia, com filmes como Jumanji, Flubber, Babá Quase Perfeita, e filmes mais sérios, como Sociedade dos Poetas Mortos, Patch Adams, tantos outros. Mas a comédia dele era muito diferente, e nos palcos também, no stand-up também, ele era de um brilhantismo gigantesco. Era um homem de bom coração e uma das mentes mais rápidas do stand-up e da comédia americana. Com certeza aí tem o seu lugar no Hall da Fama da comédia mundial. Espero que você tenha gostado desse episódio. Muito obrigado por assistir até aqui. Segue a gente, deixa o like e deixa sugestões de quem você gostaria de ver a história aqui embaixo. Comediante, programa, história da comédia, alguma coisa específica, tá bom? Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.